Não bastasse a fome batendo na porta de milhões de brasileiros e aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica, mais uma notícia dura para os brasileiros. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a soma de trabalhadores informais no país chegou a 35,6 milhões de pessoas no segundo trimestre deste ano. Os dados foram apresentados nesta terça-feira. Já em relação ao desemprego, o IBGE mostra que no Brasil, mais de 14 milhões de pessoas estão na fila em busca de uma oportunidade de trabalho. Varley Batista Soares, economista do DIEESE, destaca que as pessoas estão lutando para sobreviver e que o atual governo não tem propostas para gerar renda e emprego para a população. São números desastrosos, né? Tem um acréscimo de 5 milhões de empregos informais e por conta próprias. São pessoas que foram duramente atingidas pela pandemia e com a retomada da vacinação, essas pessoas estão procurando alguma atividade para se recompor. São pessoas que perderam seus empregos, então precisa destacar que são 5 milhões de empregos informais, mas são pessoas com trabalhos absolutamente precários, sem direito, que estão sobrevivendo. Esse governo, ele está no segundo ano de mandato e ele não tem absolutamente nenhuma política de geração de emprego, né? É uma ausência, é um oásis, é um deserto de ideias. Um momento como esse de crise, o governo precisa puxar a fila, ele precisa apresentar políticas de geração de emprego, o que infelizmente a gente não consegue observar nesse governo do Bolsonaro. Vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Cláudio Novieira, afirma que o país vive uma das maiores crises no tocante à fome e ao desemprego. O dirigente sindical também destaca que é impossível o desenvolvimento com milhões de desempregados e desalentados. O país está vivendo hoje o maior obscurantismo da história recente. Pessoas que estão sem renda, estão sendo consideradas empregos sem carteira assinada, são subempregos. Há também nessa pesquisa indicadores de que aponta que a renda do trabalho caiu dos trabalhadores. Então, em 6%, significa que a situação está muito longe ainda de uma situação favorável para os trabalhadores. Então, no Brasil, a gente não vê mais falar em geração de emprego, não vê falar mais em desenvolvimento da indústria nacional, um projeto neodesenvolvimentista que foque o fortalecimento da indústria nacional, que é isso que vai fazer a economia crescer. É um absurdo imaginar que a economia vai crescer tirando direitos, porque isso gera o desemprego. Uma reforma trabalhista que apontava a gerar mais de 3 milhões de empregos com carteira assinada, o que está gerando aí é quase 15 milhões de pessoas desempregadas, sem contar com as pessoas desalentadas, que são outro número de mais de 6 milhões de pessoas. Economista e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, Marilane Teixeira ressalta que falta política pública mais ousada para o crescimento do país e geração de empregos. A economista lembra que a projeção de crescimento apontada pela equipe econômica do governo Bolsonaro é insuficiente para combater o nível elevado de desemprego. Então, o cenário é muito pessimista, né? Essa possibilidade de crescimento desse ano não vai proporcionar uma recuperação dos níveis de emprego nos patamares anteriores, e a perspectiva, a projeção para o ano que vem é com a taxa em torno de 2%, o que obviamente é muito pouco para que você possa de fato reduzir os patamares de desemprego elevado, ou seja, não é com uma taxa de crescimento em 2022 de em torno de 2% que nós vamos conseguir combater o nível de emprego. Então, hoje o nível de desemprego no Brasil está num patamar muito elevado e ele exige uma intervenção pública, política pública mais ousada, que certamente não vai ser obra deste governo. Ainda segundo o vice-presidente dos metalúrgicos do ABC, o principal problema do país é a falta de capacidade de quem está na presidência da República. Cláudio Novieira diz que o atual governo não tem condição e nem sensibilidade para gerir a nação. Falta governo, falta responsabilidade, falta caráter. E segundo, o que fizeram com o país,
O preço que está se pagando por o que foi feito com o país, com o discurso de ódio, com a negação da política, com a criminalização da política, o preço que está se pagando foi isso aí. O discurso da direita não foi suficiente para esse povo de ultradireita se sentir representado por aqueles que fizeram o discurso de ódio depois das eleições que não foi aceito os resultados contra a presidenta Dilma Rousseff. E aí, hoje, essas pessoas é que são as responsáveis por ter criado e gerado esse monstro que está aí no poder, que não tem sensibilidade humana nenhuma com o povo nem com a nação. A taxa geral de desemprego no país teve ligeira queda, mas ainda soma mais de 14 milhões de pessoas na fila em busca de um trabalho. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.